Você já sentiu que precisava se provar mais para as pessoas só porque aparenta ser mais novo? Como se antes mesmo de você começar a falar, aquela pessoa que te escuta pensasse: Mas será que essa pessoa mesmo tem experiência no que ela tá dizendo? Será que ela não é muito nova pra estar com tanta certeza assim? deixa eu te dizer uma coisa, o problema não é a sua idade, o problema é a sua comunicação. O problema é quando a sua postura, ela reforça que você é uma pessoa despreparada para lidar com aquela situação. Porque existe sim pessoas que têm uma idade muito abaixo da média dos empresários de sucesso, mas que quando entram em qualquer ambiente, em qualquer sala, elas são imediatamente respeitadas. E não é só por conta dos resultados que elas têm, mas é do comportamento, da postura e da comunicação. E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar 7 atitudes que você pode colocar em prática a partir de agora para que você seja levado mais a sério, mesmo que você seja mais novo. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Isabela Mori. Eu sou jornalista, atriz, apresentadora de televisão e atualmente sou mentora de oratória e de performance na comunicação para especialistas. Eu tenho um método, o MPC, reconhecido pelo MEC, e pelo qual todos os vídeos aqui deste canal são feitos e produzidos. Então, se você está procurando desenvolver a sua oratória, não deixa de se inscrever aqui no canal, ou se quiser me acompanhar mais de pertinho, vai lá para o Instagram e me segue por lá também. Então vamos lá, turma. Primeiro, não é sobre querer parecer mais velho, querer parecer mais sério, querer parecer um personagem, querer perder educação, ser uma pessoa mais rude, mais firme, enfim, presta bem atenção. Tem muitas coisas, tem muitas pessoas falando bobagens hoje, principalmente aqui no digital, de como você tem que falar, de como você tem que se portar, de como você tem que se vestir. Cuidado, porque esse vídeo ele vai te fazer refletir. Na minha opinião, comunicar maturidade é muito mais fácil se você sabe comunicar preparo, se você sabe comunicar que é uma pessoa que de fato tem autoridade no que você está falando e está fazendo. Sim, a sua idade ela pode gerar o que eu chamo de objeção silenciosa, ou seja, às vezes ela não vai ser nem verbalizada, mas a pessoa ela vai pensar. E se a pessoa pensa, mas ela não disse, você não vai saber. Mas como você está vendo esse vídeo, você já pode se precaver justamente desse tipo de objeção. Agora, se você tem uma comunicação insegura, se você não tem uma imagem profissional, se você tende a ficar se justificando demais, se você se engana nas informações, se você comete muitos erros em sequência, se você não sustenta uma opinião, aí realmente você está dando razão para uma pessoa desconfiar do quanto ela pode confiar em você. Agora, pensa o contrário, se você chegando, se você realmente tem segurança, aquela pessoa vai pensar: Não, realmente. Essa pessoa ela é muito jovem, mas ela sabe do que ela tá falando. e esse é o ponto, você não precisa negar a sua idade, porque o grande objetivo aqui é que a sua idade seja, na verdade, uma informação que vai gerar uma admiração. Nossa, tão nova, mas eu tenho certeza que essa pessoa vai chegar muito longe. Porque olha só, se com essa idade ela já sabe tudo isso, ela já faz tudo isso, imagina daqui 5, 10 anos. Eu mesma já ouvi isso de uma reunião comercial, de uma reunião de vendas, e fiquei muito feliz quando eu recebi esse feedback. Então, a atitude número 1 que você precisa parar, mas assim, exterminar de uma vez por todas. É parar de se justificar por ser jovem demais. De verdade, não adianta você chegar numa reunião importante, numa palestra e já começar se justificando. Olha, eu sei que eu sou jovem demais, mas eu tô começando aqui nessa área, mas talvez eu não tenha tantos anos de experiência como vocês, mas Não coloque isso como uma diferença notável e não lembre as pessoas a todo momento que você é uma pessoa com menos idade. Então, não jogue contra você mesmo. Cuidado, porque quando você fala e repete muito essa informação, é você quem está criando essa objeção na cabeça das pessoas. Porque às vezes a outra nem estava pensando na sua idade, mas só o fato de você falar, ela começa a pensar.
E além de você ter colocado foco nessa informação, você ainda começa a transmitir um pouco de insegurança. Você planta uma dúvida na cabeça da outra pessoa, porque você se colocou nessa defensiva. E a autoridade não combina com ficar pedindo desculpas. E sim, você pode ser uma pessoa reconhecida na sua área, mesmo estando na trajetória de crescimento. E veja, existe uma diferença entre humildade e autodepreciação. Então, se você é uma pessoa muito boa no que você faz, e isso aconteceu muito cedo na sua vida, como acontece com muitos clientes meus, eu tenho muitos alunos, experts, palestrantes, principalmente aqui do digital, que são multimilionários. São pessoas que transformaram as suas vidas e que, olha, sinceramente, eu só vejo crescimento e mais prosperidade. O que essas pessoas não podem perder é a humildade. Elas entenderem, sim, que foi mérito delas, mas nunca se diminuírem por serem mais jovens e terem conquistado algo mais rápido do que alguém que ficou a vida inteira para prosperar e não conseguiu nem a metade desse patrimônio ou desse resultado financeiro. Então, é muito melhor você usar uma frase como: olha, nos últimos anos eu tenho acompanhado desafios desse tipo de profissional e eu percebi um padrão muito importante. E assim sucessivamente. Consegue perceber a diferença? Nessa frase, você não está brigando com a sua idade. Na verdade, você está jogando foco para uma outra coisa. Você está jogando foco para a sua experiência, não para a sua idade. Vamos para a atitude número 2, que você precisa eliminar de uma vez por todas. E essa eu juro que eu estou simplesmente cansada de pedir e de lembrar e de reforçar para as pessoas e para os meus mentorados, principalmente os mais novos que tendem a ser mais ansiosos. É a fala depressa, é a fala embolada, tem até um estigma do adolescente que é mais ansioso, que vai falar rápido e que não vai articular palavra nenhuma. Adolescente falando é aquela coisa embolada, preguiçosa, sem abrir a boca, sem clareza. Então não tenha também uma comunicação que você não respire, que você não faça pausas, que você não consiga se comunicar com assertividade. Imagina a situação, você fala rápido demais, você não respira, você interrompe as pessoas, você atropela as coisas, se justifica, se atrapalha nas informações. Na verdade, essa data era do outro projeto e esse prazo foi do ano passado e o nome daquela pessoa não é esse, é a irmã. Então, tudo isso, gente, vai comunicar despreparo. E o que eu mais percebi em pessoas que são seguras no que fazem e falam é que elas não têm medo se elas precisarem pausar, se elas precisarem ficar em silêncio por um momento. Muito pelo contrário, aquilo ainda fortalece ainda mais aquela argumentação. E eu falo muito sobre isso, inclusive, dentro do meu método, o MPC, quando eu explico sobre a habilidade de uma pessoa ser didática na sua comunicação. Porque quando a gente vai ensinar alguém, a gente precisa mexer na velocidade da nossa fala. Porque uma comunicação mais didática, ela acaba sendo mais lenta, mais devagar. É muito difícil você querer explicar algo para alguém, ensinar algo para alguém, ainda mais se o seu assunto, se o seu tema, ele é um tema avançado, técnico, como já aconteceu com muitos alunos meus, que parece óbvio o que eles estão ensinando, o que eles estão falando, mas é óbvio para eles. Para quem está lá assistindo, aquela informação é totalmente nova. Então, ela precisa ser passada parte por parte, dose por dose. Então, a tua didática ela precisa ser melhor. Logo, a velocidade da sua fala vai ser diferente. Vamos imaginar uma seguinte situação. Você está numa reunião, quando de repente alguém te faz uma pergunta muito difícil. Você é ansioso, ansiosa para dar a melhor resposta, você vai e responde esbaforadamente aí. Então, é que existem vários fatores. Isso pode acontecer, e isso depende disso. Quer dizer, Ninguém entendeu nada e ninguém deu credibilidade nenhuma para sua resposta. Agora vamos lá. Se você para, respira e diz o seguinte: bom, vamos analisar essa situação que você está me trazendo. Primeiro, o contexto. Lá, 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 lá. Segundo, veja a pessoa que está envolvida nessa situação. Lá, 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 lá. Terceiro, veja o objetivo por trás de toda essa palestra, esse projeto. Veja que, conectando esses 3 motivos, a gente chega a esse resultado. Então, gente, é assim, gritante a diferença de uma resposta para outra. A segunda parece muito mais madura e uma resposta com muito mais estrutura.
Terceira atitude para você tomar cuidado. Tenha sempre opiniões bem embasadas. Sustente as suas opiniões e os seus argumentos. Bom, primeiro, isso não quer dizer que você tem que ser uma pessoa teimosa, não quer dizer que você tem que bater boca com as pessoas, que você tem que insistir, que você tem que se fechar porque só a sua opinião importa. Não é sobre isso. Na verdade, isso são movimentos de uma criança, são posturas imaturas. Então, o que você precisa, na verdade, é sobre construir um raciocínio. E muitas vezes, as pessoas mais jovens, elas vão perder credibilidade na hora de colocar uma opinião, porque elas não sabem nem construir essa estrutura. Então, o uso do Eu acho que, eu sinto que, eu vi alguém falando que, eu acredito que talvez. tudo isso não afirma nada, isso joga contra a certeza que você tem do que você está falando. Então, essas expressões que eu acabei de dizer, elas estão proibidas. Volta esse vídeo, anota todas elas no seu caderno e risca, porque elas de fato estão jogando contra você. Atitude número 4. Cuide da sua imagem, assim como você está cuidando também da sua mensagem e da sua comunicação verbal, como nós estamos falando até agora. Sim, chegamos em um ponto polêmico aqui do nosso vídeo. Isso pode sim incomodar algumas pessoas. Porque ao mesmo tempo que eu defendo que você tem que manter a sua autenticidade, a sua personalidade, a gente não pode perder a mão. Pensa comigo, eu adoro usar arquinhos e tiara. Até hoje eu tenho. Só que dependendo da situação e de quem que eu vou encontrar, aquele adereço, ele vai me infantilizar. A minha imagem não vai estar coerente. A mesma coisa os homens. Uma bermuda, ela tende a comunicar mais informalidade, mais jovialidade. Então, use todos esses adereços quando a intenção for comunicar realmente mais jovialidade, mais informalidade. Não é que você vai deixar de usar, mas você precisa ter mais intencionalidade na sua imagem, dependendo aí do momento que você esteja. Não é sobre você começar a se vestir como alguém que você não se reconhece, ou ficar usando blazer aleatoriamente, cortar o cabelo, enfim, tem tantas bobagens que a gente vê aí. Para mim, tudo tem que ter intenção e significado por trás. Então, eu incentivo você a investir na sua imagem, a autoconhecimento também, para você até entender quais cores, por exemplo, podem te valorizar. Ou às vezes até um corte de cabelo diferente, que também vai te ajudar e muito, muito mesmo, a transmitir a sua credibilidade. Um exemplo ainda mais firme: muitos de vocês querem vender mentorias, serviços, consultorias de grande valor, high ticket, de alto valor agregado. Agora, não tem como você querer vender algo high ticket se a sua imagem ela não comunica de fato um produto de alto valor agregado. Então, quanto mais caro você vai vender, mais importante é essa atitude número 4, que diz respeito à sua imagem. E eu sei que nessa altura do vídeo, você deve estar ouvindo todas essas atitudes, entendendo que o problema, na verdade, não está na sua idade, que está ali no seu RG. Talvez o problema esteja nos sinais que a sua comunicação está transmitindo. E se você está passando por isso, eu quero que você saiba que eu posso te ajudar. Eu estou com alguns horários disponíveis na minha agenda e na agenda das minhas especialistas para justamente analisar a sua comunicação. Você vai passar 1 hora com a gente, conversando, falando, apresentando ou até fazendo um pitch para que você possa ser avaliado e receber um feedback totalmente personalizado. E aí sim você vai entender como você pode transmitir mais credibilidade mesmo sendo uma pessoa mais nova. Mas atenção, esse diagnóstico ele foi feito para pessoas que têm resultados concretos, que são especialistas na sua área. E isso não significa que você tem anos de experiência, mesmo porque, se você está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa mais jovem, é uma pessoa mais nova, mas está buscando se posicionar com mais autoridade. Então, esse diagnóstico é para você. Clica no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo, preencha com as suas informações e aguarda que alguém da minha equipe vai te chamar caso você seja selecionado. Vamos lá para a nossa atitude número 5, e essa atitude ela é muito comum, mas é muito complicada. Cuidado para não fazer comentários
etaristas. O que seria etaristas? É justamente quando a gente fica dividindo as pessoas, falando sobre a idade delas. Sejam elas muito novas ou sejam elas muito mais velhas. Por exemplo, Ah, mas isso nem é da sua época. Olha, vocês estão muito atrasados, vocês estão vivendo muito na época das pedras, na época dos dinossauros. Ai, hoje em dia ninguém mais faz assim, ninguém mais pensa assim na sua época. É na sua época que se fazia assim. então, gente, vejam esses exemplos que péssimos, horríveis. Ou você tá fazendo a outra pessoa se sentir mal, ou você mesmo tá se colocando como uma pessoa superior por ser mais jovem. E sim, pode parecer uma brincadeira, pode parecer algo pequeno, um detalhe, mas não é. Isso pode sim jogar contra você. E pior, isso na prática ainda pode comunicar arrogância. Porque sim, às vezes aquela outra pessoa, ela pode ter um jeito mais tradicional de pensar, ela pode não usar as mesmas ferramentas, os mesmos programas que você, ela pode não usar as mesmas redes sociais que você, mas ela tem sim uma experiência, ela tem bagagem, ela tem repertório e ela pode sim contribuir de alguma forma. Então, ficar tentando se provar, dizendo que você é uma pessoa mais atualizada do que a outra, que talvez seja mais sênior, que tem um pensamento mais conservador, isso não é a melhor ideia. Eu optaria por um caminho de complementariedade. Então, veja uma colocação como essa. Olha, fulano, eu entendo que por muito tempo as coisas funcionaram desta forma, mas eu acredito que hoje em dia, até com base no que eu tenho lido nos últimos dias sobre esse assunto, sobre esse público consumidor, eles estão preferindo fazer desta forma. Nossa, é 1 milhão de vezes mais persuasivo, mais profissional, e você pode ter certeza que em ambientes corporativos você vai lidar com muitas pessoas muito mais velhas que você. E isso não pode ser uma crença limitante para você, e isso também não pode se refletir na sua comunicação. Eu posso dizer por mim mesma, porque nos maiores e melhores ambientes que eu frequentei e ainda frequento, eu costumo ser a mais jovem da mesa. Mas a minha postura, a minha comunicação e a minha disponibilidade em contribuir, em servir aquelas pessoas, vai comunicar mais idade. As pessoas, muitas vezes, elas nem acreditam na idade que eu tenho. E já caminhando para o final, eu vou trazer mais 2 atitudes que você deve eliminar. E essa próxima eu sei que vai mexer na zona de conforto de muitos que estão assistindo esse vídeo. Atitude número 6. Evite usar gírias. Você cresceu falando e ouvindo de uma forma, mas infelizmente agora eu vou te dizer que você vai ter que limpar estas gírias do seu vocabulário. Ou então você vai ter que ter uma chave, como eu tenho, onde eu consigo falar gírias quando eu estou em ambientes extremamente informais, com amigos, familiares, com os meus irmãos, e consigo limpar 100% o uso de gírias quando eu estou falando profissionalmente. E novamente, eu não estou falando para você ter uma comunicação dura, formal, usando palavras difíceis. Não é sobre isso. Você não pode, não deve perder naturalidade, não deve falar como se estivesse lendo um contrato com as pessoas. Não é sobre abandonar sua personalidade na hora de falar, mas que você tem que entender como você vai adaptar a sua fala àquele ambiente, àquele nível de formalidade do ambiente. Isso sim. Então, em uma reunião, em uma palestra, cuidado com as gírias, porque isso sim pode fazer as pessoas pensarem. Ah, mas essa pessoa ainda é muito imatura. E isso porque você usou das gírias, e não necessariamente porque você não tem capacidade de ajudar ou resultados expressivos. Então, você vai trocar Tipo, eu acho que isso é meio ruim. por. Eu vejo um risco muito importante nessa decisão que você tem que tomar. Putz, não sei, eu acho que talvez dê bom. Por. Eu acredito que existe uma grande possibilidade disso dar certo. Ah, mano, não faz sentido isso. Por. Olha, na minha visão, isso não faz sentido com o objetivo que a gente tem. Olha a diferença. Você não está falando difícil. Você está falando como uma pessoa adulta, com mais precisão. E precisão comunica mais preparo. Eu falo isso também dentro do MPC. Quando a gente fala sobre autoridade percebida, que inclusive é um dos pilares da estrela da alta performance, a gente deixa muito claro que a autoridade não é sobre falar difícil, é sobre muitas vezes você ser mais assertivo, você ser mais claro na sua comunicação. E aqui vai um exercício prático para você. Eu quero que você grave um áudio explicando alguma coisa para alguém. E depois você vai escutar esse áudio para identificar justamente
essa sua voz, esse uso ou não das gírias, dos vícios de linguagem. Se você identificar, você vai gravar novamente o mesmo áudio e você vai tomar cuidado, você vai se policiar para substituir o uso dessas palavras. E agora chegamos à nossa 7ª e última atitude, que eu quero que você anote aí no seu caderno, para que você consiga passar mais credibilidade na sua comunicação, mesmo que você seja mais novo, mesmo que você seja mais nova. Olha só, não é sobre tentar se parecer uma pessoa mais velha. Não faça isso, isso é ridículo. Porque você não vai conseguir e as pessoas vão perceber. Ou seja, se banque. Banque a sua idade, bata no peito e não tenha vergonha da sua idade. Não queira tentar parecer mais velho. Queira parecer uma pessoa mais preparada. Porque quando você quer parecer ser uma pessoa mais velha, sabe o que acontece? Você começa a criar um personagem. E eu já falei tantas vezes aqui para vocês que criar um personagem não vai levar vocês a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Isso vai dificultar ainda mais a conexão e a credibilidade. Porque antes de tudo, você já está querendo mentir para as pessoas, não sendo você. Isso já te desclassifica, por exemplo, em uma situação profissional. E as pessoas, elas percebem. Não subestime a inteligência das pessoas. Quando você está querendo tentar ser alguém que você não é. Agora, o que você não pode fazer é você jogar a toalha só porque você é uma pessoa mais nova e você já se desclassificar. Então, eu não vou nem tentar, porque eu sou mais nova, aquele ambiente não vai me receber, não vai me aceitar e eu não vou gerar credibilidade nem autoridade nenhuma. Não pense e não age assim. O que você deve fazer é justamente saber considerar a sua idade e compensar, vamos colocar assim, com mais preparo e uma comunicação mais intencional. Eu espero que esse vídeo tenha feito total diferença para você, que tenha te feito refletir e eu reforço o convite para você que é um especialista, que está estudando, que está subindo no palco, que está almejando justamente ser uma autoridade na sua área, que você faça a sua aplicação para o nosso diagnóstico estratégico da sua comunicação. Vai ser um prazer analisar a sua oratória, ouvir os seus desafios e poder te dar um direcionamento de fato para você passar a comunicar mais autoridade. Esse diagnóstico, novamente, tem 60 minutos de duração e ele é totalmente gratuito. Faça a sua aplicação e aguarde ser chamado ou ser chamada. Eu vou deixar aqui na tela o card para um próximo vídeo para você continuar estudando oratória e aprender a como ser respeitado pelas pessoas. Até o próximo vídeo.